pessoal, tudo bom? Meu nome é Eduardo Freire, estamos aqui no novo episódio sobre o que eu chamei de gestão sem cortes, ou seja, a partir do momento que eu der um play para gravar esse vídeo, né, mesmo se der algum problema, e vocês vão ver, igual como esse que acabou de acontecer. Então vamos lá, o que eu resolvi hoje, eu postando aqui no Facebook, e me veio um insight do amigo Acílio, né, que trabalhou lá no PMI de São Paulo, para falar sobre o Project Thinking em fato, né? Pô, Edu, tá se falando muito do Design Thinking, etc, né? Mas com essa diferença, o que é que tem a ver, etc. Eu vou colocar aqui embaixo um link de um vídeo que eu falei sobre se Design Thinking é de fato uma ferramenta. Eu indico vocês ou assistirem agora ou assistirem numa sequência, certo? Mas falando um pouco do Project Thinking, né? De onde é que surgiu isso? Então vamos lá. Eu trabalho com gestão de projetos há basicamente uns 15 anos, né? Desde que, antes da graduação, já trabalhava com gestão de projetos, inclusive tive o desafio de assumir isso no setor público, etc. E depois vim aí pelo lado acadêmico, formação em administração, depois pós na Fiocruz, MBA na GV, parar no mestrado da UFPE. Do outro lado tinha questão profissional de fazer gestão de projetos ITI, público, BID, Unesco, etc., né? Privado em algumas organizações e depois empreendendo. Beleza. Edu, o Project Thinking é um workshop? Não, o Project Thinking não é um workshop. O Project Thinking é uma abordagem que, o que é que eu fiz? O que é que aconteceu? Com base em fazer projetos, tanto para o setor privado como para o setor público, e depois quando eu mergulhei lá, e obviamente tive que mergulhar de verdade, para você fazer o mestrado, né? A gente brinca muito que na graduação dá até pra gente dar um tapinha ali e fazer um TCC. No MBA também, às vezes, que vai fazer um MBA colaborativo, etc e tal, né? TCC agora no mestrado, meu amigo, ou você estuda, ou você estuda. Principalmente se você está numa universidade de ponta, né? E aí o que aconteceu? Eu trabalhava num formato de gestão de projetos, né? Um formato de gestão de projetos. Então, lá por volta de 2011, quando eu entrei no mestrado, procurei novos formatos, né? E, obviamente, incitado pelo meu orientador, o professor Emmanuel Perrelli, acabei descobrindo, dentre outras coisas, né, a abordagem do Design Thinking. E aí, por que eu chamo de abordagem? Não é porque Design Thinking é mindset, ou seja, o pensamento do designer, né? O como o design olha para resolver problemas, né? E aí eu posso falar de várias frases. O próprio Tim Brown disse que o Design Thinking é tão bom que também não precisa ficar lá na mão somente dos designers, né? Então, o que aconteceu? Quando acabou encontrando isso, eu fui pesquisar coisas e na época ainda estava ligado a um MBA que tem acesso a um conteúdo de Harvard e acabei procurando muita coisa, né? Teve um curso, um bootcamp da Stanford de graça, acabei fazendo também, curto, mas quer dizer, me deram mais volume e eu comecei a modelar isso e trazer para a questão da gestão de projetos, né? E aí o que acontece? A maioria das abordagens, né? Eu tenho a abordagem mais conhecida que vocês podem conhecer, né? Que é da D-School, que obviamente foi fomento lá da Ideal, como o David Keller lá, né? O fundador da D-School e o fundador da Ideal, que é o quê? Eu gerar empatia, ideias, né? Definir isso, gerar novas ideias, né? Testar, né? E depois validar isso. Beleza e tal. Então, até aí super bacana. De repente a gente até fazia isso, não é? Principalmente a galera que ou fomenta ou trabalha isso com gestão ágil, etc. Que aí beleza, bebeu lá do Lean. Então, quer dizer, a gente tem que, antes de tudo, pessoal, entender que quando a gente está falando de gestão do modo geral, nem mesmo lá no Taylorismo, né? Lá no começo do século passado, quando se falava que cada componente, ou seja, cada pessoa, ela de fato só acochava um parafuso, não era questão que a pessoa só acochava um parafuso. Talvez naquela época, pela tecnologia da época, pelo sistema produtivo, a pessoa tinha uma importância tal que a importância era apertar o parafuso, beleza? Eu estou olhando de forma não romântica. Se aquilo não levava em consideração as pessoas, cara, esquece. E aí, tranquilo. E aí, quando eu comecei a olhar essa questão do Design Thinking, beleza. Se eu sou um gerente de projeto, né, o que é que eu sou bom? É eu pegar algo que é uma ideia e trazer para a realidade, ou seja, é o que eu brinco muito, é tirar do zero e colocar no 1, né? Tem um livro bem bacana do Peter Thiel, né, que é sócio do Elon Musk lá no PayPal, bem bacana que eu indico vocês lerem.
E aí, beleza, se eu sou gerente de projeto, eu tiro pro 0 e pro 1, beleza, mas é do Design Thinking, eu vou lá, me conecto, né, gerar empatia, ideação, valido e testo, beleza, mas eu tenho que levar um projeto, e aí, se eu valido e testo, se eu precisar trazer aquilo para a realidade, trava, né, a galera trava, né, então elas, beleza, ó, quando eu me conecto aqui com as pessoas, né, gero empatia de fato, né, me coloco, me sento no lugar das pessoas, sinto o que elas estão sentindo, né? Vejo como elas estão olhando, penso, etc, né? E aí não é preencher o mapa da empatia, é de fato estar afim de resolver os problemas das pessoas, né? E aí, infelizmente, isso é uma coisa rara, mas é uma coisa que o mercado está valorizando pra caramba. E quem é o cara que resolve problemas nas organizações? Na teoria é o gerente de projeto, não é? Não o gerente de projeto num formato de gestão de projetos aí que o mercado tá. Eu vou responder hoje, fui convidado por uma revista para responder o que é que você acha aí dos próximos 15 anos da gestão de projetos, né? Depois vocês deem uma lida aí, procurem, que eu acho que isso deve sair. Eu devo, de repente, gravar um vídeo sobre isso. Mas eu vou começar dizendo o seguinte, para mim, o que a gente já está fazendo hoje já vai impactar em coisas diferentes daqui a 15 anos. Então, daqui a 15 anos, desculpa. Não é só o que a gente está fazendo. Ou seja, o que a gente está fazendo a partir de agora, né? Porque o que aconteceu? Quando eu comecei a conectar isso e comecei a ver conexões, trouxe a parte de gestão de projetos, fui estudar um pouco de gestão visual, um pouco de neurociência aplicada, visão de criança, etc, né? Obviamente, com gostos e pegadas ágeis, etc. Eu disse, calma aí, tem muito a ver o que a gente está fazendo de design thinking com o que a gente está fazendo de gestão de projetos, não o que a gente está fazendo do mercado. A gente, quando eu falo, a gente, as pessoas que estavam comigo aqui na Framework, etc., as pessoas que estavam do meu lado, ou seja, as pessoas que estavam incomodadas com modus operandi. Para fins didáticos, eu vou chamar isso de gestão tradicional, porque para mim sempre foi a minha gestão tradicional fazer diferente, né? E aí o que é que a gente fez? Conectou essas histórias, né? E criou um caminho onde a gente, de fato, a diferença do mindset do design thinker é você, de fato, se conectar com as pessoas. E do Project Thinker também, né? Mas depois, no modus operandi disso, de gerar ideias, elaborar, evoluir, implementar, ou seja, eu estou tirando do 0 do 1 e estou fazendo evoluções constantes, opa, eu tenho diferença fundamental, né? Eu tirei o mindset do gerente de projeto ser o cara do não, né? O gerente ou a gerente de projeto ser as pessoas do não pode, não dá certo, etc. Para ele, de fato, pensar a pessoa, né? Pensar as necessidades com esse olhar da empatia, né? E aí, não sei de fato se a gente está criando alguma coisa nova, né? Isso meados lá 2013, validando isso, testando num projeto público de prontuário eletrônico, não é? Mas depois, quando isso começou a evoluir, eu tinha que seguir um primeiro caminho, que era o quê? Como é que eu vou falar sobre algo novo e eu vou mais discutir, teorizar? Esquece, já tinha teorizado para isso na dissertação. Eu vou fazer o quê? Atuar na formação. Porque como é que eu preciso fazer que as pessoas de fato se sensibilizem que o modus operandi dela estava diferente, né? E aí por isso que a gente desenvolveu um workshop que passou agora, depois de um desenho de formação, a se chamar imersão em Project Thinking. Então não é imersão só em Design Thinking. Design Thinking é um dos sabores, vamos chamar aqui, que eu tenho no Project Thinking, certo? Obviamente, talvez o principal, talvez a espinha dorsal ali do começo, etc., mas outras abordagens que não fazem isso. Por quê? Porque eu vejo muito ainda, o próprio Design Thinking, ele bebe de fontes que não eram do Design Thinking, né? Se você, vou usar o mapa da empatia, beleza, o mapa da empatia foi desenvolvido por uma empresa americana que trabalhava análise de sistema. Opa, como assim? Entendeu? Então, assim, a gente tem que ser menos romântico nessa história. Principalmente por quê? Porque, de fato, a gente está fazendo, né? Não é só somebody love, não é só treinar as pessoas. De fato, a gente está entregando, se conectando, desde um primeiro contato com o cliente, a de fato estar a fim de resolver os problemas, né? Eu acho que essa parada que a gente está chamando de Project Thinking, né? É, de fato, uma mudança de mindset dos gestores de projeto. Né? Isso está começando a virar uma pegada legal, porque quando a gente atua na formação, as pessoas que passaram por um processo de imersão não é como se fosse um jab, não é? Ou seja, as pessoas estão lá no modus operandi dela de gestão de projetos, estão até pensando de forma diferente, mas o que é que a gente coloca na imersão? A gente coloca dizendo o seguinte: ô fulano, tá aqui, ó, vou te colocar com pessoas estranhas para resolver um problema real,
né? Um problema que de fato você vai interagir com pessoas, né? E você vai me apresentar isso em 2 dias, né? E aí as pessoas conseguem fazer isso, mesmo com pessoas estranhas, com temas, inclusive, que elas nem têm conhecimento. Então calma aí, se eu consigo fazer isso com pessoas que eu não conheço, do tema que eu não conheço, imagine se eu fizer isso com o meu time com um tema que eu conheço. A probabilidade disso é que estoure, né? E aí o que aconteceu com relação à evolução disso? A gente acabou transformando numa formação, não é que ele tem 3 pilares, né? Eu tenho uma imersão, não é? Que ela tem nenhum pré-requisito, ou seja, qualquer pessoa pode se inscrever. A gente está fechando aqui o Roadshow agora da 2017, certo? E aí depois as pessoas que fizeram a imersão, elas têm um Master do Project Think, né? Que é uma certificação, ou seja, é uma parte da imersão com mais poder, né? Com mais força, com mais ferramentas e com mais mindset, né? Reforçando a reaprendizagem. É como uma pessoa da formação do Master me falou: Alessandro, a gente veio lá no Project Think, na imersão, e desaprendeu, agora a gente está reaprendendo a desaprender. Entendeu? Então, e no geral a gente valida um modelo que a gente vai começar a tocar, e na verdade já tocou. Eu fiz isso na primeira versão agora do Master, que eu chamei de Project Sprints. Ou seja, se os clientes não têm tempo para testar algum produto que é de inovação e tem que sair isso com um projeto, cara, me dá uma semana, me dá 2 dias, né? Vamos se conectar, vamos formar um time eclético e esses times vão ficar imersos. E aí no final eu valido, construo o prototipo, etc. E, mais importante, eu tenho um plano do projeto, não é? Não um plano do projeto utilizando o Project Model Canvas, na verdade, utilizando outro quadro lá que a gente apresentou para eles, certo? Que ele mistura um pouco de execução e de planejamento. Então, basicamente, o que é? Hoje o Project Think, ele vai virar, na verdade, uma nova associação que a gente chamou de International Project Think Alliance. Por quê? Porque a gente começou a ter demanda fora do Brasil, né, dos profissionais. Então, talvez ainda esse ano a gente vá para Portugal, né, Moçambique e Angola, de repente aproximando dos Estados Unidos ou para outros países aqui da América Latina. Então, de fato, hoje a gente basicamente a última conta que eu tive era 747 pessoas, né, que já tinham feito a imersão, e agora eu tenho 20 pessoas que fizeram o Master do Project Think, né? E a gente tem uma série de ações aí que a gente quer fazer de fato para a comunidade, e são agentes de mudanças aí que estão incomodados e estão a fim de entregar projetos com mais resultados. Ah, Edu, a gente é diferente de todo mundo? Para a gente criou uma comunidade. Não foi não foi o Edu que planejou isso. Foram as pessoas que foram se conectando e criando conexões entre si, estabelecendo negócios, etc. E mais que isso, criando de fato uma comunidade. E aí isso, confesso a vocês, que virou maior do que eu pensei, certo? Então eu tenho um pilar lá de educação que tem isso. E aí eu tenho um pilar outro de formação, não é? De mentoria. E tem um pilar tecnológico. Então, por exemplo, agora em novembro, a gente vai lançar um MVP de uma plataforma tecnológica para ajudar principalmente na execução da gestão de projetos, né? A gente chamou isso lá atrás de Project Think Action, né? Depois mudou, vai ser um nome surpresa ainda que eu não posso falar, não é? Mas de fato, o que é que está acontecendo? A gente está criando um movimento. Ou seja, se de fato o Project Think ou não é diferente, em 2013 talvez a gente fosse chamado de maluco, né? Em 2014 menos, em 2015 a gente já era 400 e poucas pessoas, em 2016 a gente já deve estar fechando aí nos próximos cálculos mais de 800 pessoas, né? Então, de fato, a gente virou uma comunidade, né, de pessoas de fato incomodadas e compromissadas em entregar inovação na gestão de projetos. Ou seja, não adianta fazer mais do mesmo. Mais do mesmo quer dizer que a gente vai fazer totalmente diferente, Edu? Não. Quer dizer que a gente está mudando o mindset dos gestores de projetos para entregar projetos melhores. Não é ferramenta, pessoal. É mindset. Não é ferramenta, né? Não adianta lá, a gente tem várias ferramentas, a gente construiu novas ferramentas, a gente formulou novas ferramentas, a gente adequou novas ferramentas? Sim. Mas o foco é a abordagem, não é? É o caminho. E aquele caminho vai ser o caminho que eu achei para o meu caso, mas pode ser, por exemplo, se você está assistindo já fez
ou se você vai fazer, pode ser um caminho que para você vai ser adaptado, entendeu? Mas o que é que mudou? Mudou o teu raciocínio como gerente de projeto, não é? Você, de fato, defende uma tese, essa questão do Project Think, que é uma tese que eu brinco, pode ser a minha tese de doutorado, que é o quê? Se eu pego alguma tradução de project, né, para um português, é um empreendimento, né? Então a gente tem, como gerente de projeto, um mindset de empreendedor, pessoal. Pode ser um intraempreendedor. Empreendedor não é aquela pessoa que tem um CNPJ, que abre, tem escritório, funcionários, não. É aquela pessoa que de fato está a fim de resolver problemas, né? E eu, particularmente, estou contratando esses caras, né? E estou ofertando isso no mercado. E essa comunidade, né, graças a Deus, já ficou bem maior do que eu pensava. Beleza? Então, basicamente, o que eu queria falar hoje era sobre o Project Think, né? O caminho do Project Think, né? É o quê? Eu chamei lá de 5 passos, né? É eu gerar empatia, e aí tem uma série de caminhos para eu seguir, não necessariamente um roteiro, beleza? Eu gerar ideias, prototipar, elaborar, né? Implementar e evoluir isso num ciclo contínuo, né? Porque o que é que eu brincava que eram os dois problemas da gestão de projetos? Uma era comunicação e o outro era lições aprendidas, né? Porque lições aprendidas a gente está no final do projeto e a gente senta com o time e vai fazer lições aprendidas. Só porque a gente já aprendeu há muito tempo e de fato esqueceu de incorporar, e quando eu vou fazer um novo projeto, eu tenho um quadro de registro de problemas, né? E o outro é comunicação, porque se eu tenho um dos experimentos que eu tenho feito nas imersões em company ou não, é que eu não tenho nomeado gerente de projetos para os times quando a gente divide, né? Então, trabalho o conceito de autogestão, não que nasceu no Ágil, o conceito de autogestão está mais atrás, certo? Então, de novo, a gente não está reinventando a roda, a gente está fazendo a roda girar ou de repente conectando novos incrementos naquela roda, mas ela continua a girar, beleza? Então, basicamente é isso, ó. Espero vocês aí, que vocês tenham gostado. Se tiver gostado, deem um like. Quem quiser fazer a imersão, né, aguarde aí. Vão lá no site projectthink.com.br, certo? Acessem lá que daqui a pouco a gente vai botar o novo calendário da imersão 2017, beleza? Um abração, tudo de bom.